Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 20/4, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 17 ao capítulo 19. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar da aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo o que quiser, tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás a casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Israel. Falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que foste príncipe sobre o meu povo, o povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, fiz grande o teu nome, como os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel e o plantei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade os oprimam como dantes. Desde o dia em que te mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. E também te fiz saber que o Senhor edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e estiveres ido para junto dos teus pais, então farei levantar depois de ti um descendente, que será um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará uma casa, e eu estabelecerei o teu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Ele está falando de quem? De Saul. Pois é, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Sabe de quem ele está falando? Da linhagem de Davi. Ele está falando de Jesus. E você pode confirmar lá em 2 Coríntios 6:18, Hebreus 1:5, Apocalipse 21:7, confirma essa profecia aqui trazida, né, pelo profeta Natã à vida de Davi. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras que confirmo por toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. E aí, o que Davi vai fazer? Ações de graça ao Senhor. Então entrou Davi na casa do Senhor e ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que tenhas trazido-me até aqui? Foi isto ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falastes a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, e me tratas como eu fosse um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que coisa mais linda, né? A posição de Davi diante de Deus. Quem mais poderia dizer, Davi, acerca das honras feitas ao teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo.
Ó Senhor, por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas as grandezas para tornar notória todas estas coisas. Olha que lindo, Davi reconhece que tudo que ele tem, tudo que ele é, foi Deus. Simplesmente, não era mérito dele, e sim do Deus Todo-Poderoso. Esse mesmo entendimento, essa mesma gratidão, esse mesmo coração, Deus deve encontrar em mim todos os dias, em você todos os dias. Senhor, ninguém há semelhante a ti, não há Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há de ser como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser o teu povo e a te fazer mesmo o teu nome. Como estas grandes e tremendas coisas, desenterrando as nações de diante do povo que remiste no deserto, lá no Egito, estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo e para sempre. E tu, Senhor, te fizestes o seu Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que disseste acerca do teu servo, acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. Diga-se, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel e o Deus para com Israel. E a casa de Davi, seu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus, meu Deus, fizeste o teu servo revelação de que lhe edificaria uma casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste ao teu servo este bem. Se, pois, agora servindo de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoastes, e abençoada será para sempre. E aí o 18, vai trazer ali um relato das vitórias de Davi, que foram muitas, não é? Este guerreiro, depois disso, feriu Davi os filisteus e os humilhou, e tomou Gate e suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou Moabitas. Hadad-Dezer, rei de Zoba, foi derrotado por Davi. Tudo isso vai ser relatado aqui no capítulo 18, Vai trazer um breve resumo de vitórias que Davi alcançou, E ele sempre foi muito claro em dizer que as vitórias por ele alcançada, se dava porque o Senhor era com ele e porque sempre ele teve ao lado dele homens fiéis, E ele vai falar dos oficiais de Davi aqui no capítulo 18. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel e julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Jeruia, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram os sacerdotes. Saúza era o escrivão. Benaía, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Capítulo 19, nós vamos ver a derrota, que Davi derrota os amonitas e os sírios, Então, mais um pouco sobre este grande rei, que era um grande guerreiro também. Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e o seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, porque o seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi mandou mensageiros para consolar o filho de Naás, Anum. E aí nós vamos ver que os amigos de Naum, os príncipes dos filhos de Amon, alertaram Anum sobre esse interesse de Davi em consolar pela morte do seu pai.
Pensas que por ter Davi mandado colaboradores está honrando teu pai? Não vieram os seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e até espionarem a terra? Pois é. E aí nós vamos ver que tomou então Hanum, servo de Davi, os servos de Davi, que Davi tinha enviado para consolá-lo, raspou-lhe e lhe cortou metade das vestes até que as nádegas se despiu. Olha que vergonha, ele submeteu oficiais de Davi. E esses homens ficaram assim, tão envergonhados que Davi mandou retê-los, né, numa cidade até que o cabelo voltasse a crescer, a barba voltasse a crescer e eles pudessem voltar, né, para o meio do povo. E aí esse foi o episódio, né, aonde os filhos de Amon compram briga perante Davi, de graça, não é? Porque não era, interpretaram a atitude de Davi de uma forma errônea. E aí nós vamos ver que eles vão alugar para si 2.000 carros. De quem? Do rei da Maca e a sua gente, que vão diante de Medeba. Os filhos de Amon se ajuntaram às suas cidades e vieram para a guerra. E, ouvindo Davi, enviou contra ele Joabe, com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram batalha na entrada da porta da cidade. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele uma batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que haviam de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o restante do povo entregou a Abiassai, o seu irmão, e o puseram em linha contra os filhos de Amon. Então, o grande exército de Davi foi dividido, uma parte com Joabe e a outra parte com o seu irmão, Abisai, para que eles pudessem fazer toda essa cobertura da guerra, né? Já que eles não iam guerrear somente contra os filhos de Amon, mas contra aqueles também que os filhos de Amon contrataram para estar reforçando ao lado deles na batalha. E aí nós vamos ver que Joabe dá as instruções: se os sírios forem mais fortes do que tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Isso ele falando com o irmão dele, Abiassai. E aí ele dá uma instrução muito importante: ser forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Sabe o que ele está dizendo? Nós vamos fazer nossa parte como guerreiro, mas a vitória é o Senhor que pode nos dar, né? É Deus que vai dar para nós o veredito desta batalha. Se Ele quiser, nós ganharemos. Se Ele não quiser, nós não ganharemos. Mas vamos fazer a nossa parte, o lutar, pelejar aqui, né? Em outras versões está guerrear, varonilmente, fazia parte deles, mas o Senhor faça o que bem lhe parecer. E aí nós vamos ver que avançou Joabe, né? E aí a guerra vai avançar, e formado Davi se juntou a todo Israel, passando o Jordão, veio a ter com eles e ordenou contra eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel. Davi matou dentre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens a pé. Sofaque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos. E como Davi, reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Tu és o que temos de precioso e nós, Senhor, dedicamos a Ti tudo o que temos e somos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.